É isso aí, tem que ter bom humor, né? Isso aí é Tem, importantíssimo para encarar todos esses problemas que vem de tem. tudo que é lado, tem que estar animado, né, Claudeci? Perfeito, tem que ter mesmo. A gente vai nessa toada, não pode ter desesperança, cabeça baixa, mudança tem bastante, vai haver, e a gente tem que se preparar para essas mudanças. E a ideia desse trabalho que você propôs aí é justamente essa, nessa semana, com ótimos profissionais, e procurando detalhar o máximo possível todos os pontos desse quebra-cabeça, que é o departamento pessoal, que é o SSP, que é a vida do cidadão. Então, eu vou tentar passar aqui uma minha pequena contribuição nesse universo previdenciário para os colegas, já vi uns colegas aí que eu conheço de longas datas, pessoas maravilhosas, e outras pessoas que eu pretendo conhecer, quem sabe aí em breve, né? Coisa boa, né? Então, Claudeci, nesse pique aí de aprender e tudo mais, fala um pouquinho da sua trajetória para o pessoal, Claudeci, conhecer, até porque, para quem não sabe, pessoal, o Claudeci, a gente estava organizando um curso presencial com ele aqui no MS, né? E aí, por toda essa Perfeito. situação, a gente não decidiu ainda que dia que a gente vai fazer, não vai. Mas logo em breve a gente dá uma informação aí para vocês com mais detalhe. Mas fala aí um pouquinho, Claudeci, para a galera ter uma ideia melhor aí do que você faz aí e do que você gosta de fazer. Sim, perfeito. É um prazer também para a Valdelice, né, que está falando aqui. Muito prazer conhecer vocês, mesmo que de maneira virtual. Bom, eu sou professor de letras, né, formado aqui em São Paulo mesmo. Desde 2007, eu fazia uns cursos preparatórios para concurso, de maneira voluntária, e com o intermédio de Deus, acabei entrando no INSS, que nem era meu objetivo. E entrei lá e comecei a trabalhar. E meu chefe falou assim: ó, quem vai para a perícia morre na perícia, não sai da perícia, não vai ser nada aqui dentro. Não pode falar isso para mim, cara. Eu quis aprender tudo. Em 2 anos eu era chefe de benefício, eu dava aula pelo próprio instituto, né? Como dou até hoje. Então, desde 2009 eu sou tutor à distância e presencial pelo INSS Brasília. A gente roda o Brasil capacitando os servidores, tanto os da ativa, como aqueles que estão iniciando, os novos, né, são capacitados por uma equipe de 15 profissionais do INSS. Eu componho esse grupo. Nós estamos agora começando um trabalho de capacitação EAD, devido às novas configurações, então faço parte do núcleo que vai formar os novos cursos EAD para o Brasil inteiro. Dou aula na BSSP, uma pós-graduação de Direito Previdenciário, a qual tenho honra de fazer isso. Palestro sobre o tema Direito Previdenciário pelo Brasil todo, graças a Deus, né? Aqui também em São Paulo, bastante. Tem alguns eventos, até você pediu, anotei alguns eventos que eu vou participar para não esquecer os colegas lá. Vou participar do segundo encontro gaúcho de profissionais de DP no dia 15 de outubro, se Deus quiser, com o meu amigo Tiago, lá, o Tiago da Verbo. Estou começando um curso aqui em Santa Catarina, esse por videoconferência, com o meu amigo da Meta Curso. A gente também tem um programa para fazer em junho, uma semana de curso em 5 cidades diferentes de Santa Catarina, um curso de direito previdenciário, aposentadoria especial, auxílio-doença. Vou participar também do SSP Academy com o meu amigo Machado, né? Nós seremos palestrantes juntos lá. Tem outros eventos que eu vou participar aqui em São Paulo, no segundo semestre, no Maxud Plaza, na Paulista, com palestra que a gente ainda está definindo datas e locais. E vou aí, se Deus quiser, no Mato Grosso aí, com o meu amigo Roberto, com 2 turmas, se tudo correr bem, para a gente poder dissecar um pouco mais sobre a legislação previdenciária, não só na atualidade, que é um objetivo meu, que é sempre com os meus alunos e as pessoas que me acompanham atualizá-lo dessas transformações das normas, mas principalmente, Roberto, a consciência estrutural do início da Previdência, o que é o auxílio-doença, quais os seus efeitos, os seus impactos sociais, o que é esse seguro chamado INSS, que compõe um sistema de atividade laborativa com a empresa e o empregado, saber o que é isso mesmo, o que é a aposentadoria especial, quais os seus efeitos, quais são os problemas que podem ocorrer quando não se faz a correta extração dos recursos, o FAI, né, que é o financiamento da aposentadoria especial, ou o ambiente de trabalho não está adequado, o PPP como preenche. Então, todos esses aspectos precisam vir antes do que nós vamos falar hoje. Hoje não, hoje nós vamos falar já para um público que tem
um preconceito disso, já conhece algo, e a gente vai falar para eles como é que ficou a Previdência nesse momento de Covid-19, estado de emergência, calamidade pública, e aí a gente vai dissecar um pouco a portaria 9381, que é a portaria que vai regulamentar todas as mudanças do auxílio-doença, funcionamento desses 15 dias ou não. A gente vai debater um pouco sobre isso hoje, se Deus quiser. Maravilha, muito bom, Claudeci. Então, pessoal, já deu para ver que vai ter muita coisa show aqui. Acompanha a gente aqui, manda para os seus amigos aí, que a gente vamos ter sorteio. Hoje, Claudeci, a gente vai sortear quem vai participar do seu curso presencial, que a gente disponibilizou uma vaga. E no final tem uma surprise aí, coisa inédita aí que a gente vai lançar também no final da nossa live. Então acompanha aí, participa com a galera e vamos que vamos. Podemos começar, pessoal? Dá um joinha aí, ó, a Cabeta entrando aí também, dá um joinha aí se podemos começar. Vamos começar a disparar as perguntas pro Claudeci aqui nesse nosso bate-papo para ele poder ajudar a gente. Mete um coraçãozinho aí pra gente saber que tá legal e vamos que vamos, pessoal, que tem assunto aqui show hoje, ó. O Fagner tá aí, você viu, né? Tá aí te assistindo ali, ó. Já mandou oi pra você, já, ó. Quer que você vai lá pro Mato Grosso? Não, Fagner. Primeiro ele vem aqui no MS, depois ele vai pro Mato Grosso. Minha aluna Andréia tá aí também. Um beijo pra Andréia. Olha aí, que show. Claudeci, vamos começar então falando um pouco do INSS e o seu funcionamento. Então, tá funcionando, não tá? Como é que tá essa dinâmica aí, por favor? Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, eu vou responder essas perguntas para você, eu vou fazer um pupurri para que as pessoas entendam como é que está esse cenário das normas. É uma sopa, não de letrinhas, mas de norminhas, portarias, aquela coisa toda. Então eu vou passar para vocês um histórico, de maneira resumida, e os impactos que elas estão causando. Depois eu vou entrar diretamente nas suas perguntas e vou responder ao pessoal aqui. Eu vou me organizar para responder as perguntas pertinentes dessas pessoas e também responder algumas que eu sei que você tem, que você já até colocou no seu post. Responderei a todas. Mas vamos lá. O impacto começou com a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Eu vou me apegar às normas previdenciárias. A gente sabe que existem as trabalhistas correndo em paralelo, as tributárias também. Eu vou me focar na previdenciária, que é o nosso objetivo de hoje. Então, essa Lei 13.979 foi aquela lei que instituiu as medidas que poderiam ser adotadas. Ela é a introdução das medidas que poderiam ser adotadas neste momento de pandemia, ok? Então, é uma medida importante. Ela começou a falar sobre os serviços que poderiam ocorrer, alguns serviços que seriam declarados essenciais, e nós vamos ver que houve normas que regulamentaram esses serviços essenciais, mas foi essa lei que começou todo esse processo até onde nós estamos hoje. E o decreto de número 6, que é o decreto de 20 de março de 2020, que é o decreto que declarou calamidade pública. Então, a partir daí, começaram a surgir todas as normas, as portarias e ter o amparo legal para que isso ocorra. Uma observação: as portarias, os decretos, as medidas provisórias que estão saindo, elas estão saindo com problemas. Problemas de escritas, problemas de fluxo pela correria, estão sendo produzidas na madrugada, nós estamos vendo as pessoas do DP sofrendo. Mas calma, é esse retorno de vocês que vão fazer as lapidações, os ajustes necessários. É importante a gritaria, mas é importante que a gente também não se desespere do emocional, porque a gente precisa viver para continuar o DP aí, o SST, o RH, o INSS. Eu quero continuar vivo, gente, pelo amor de Deus. Então vamos lá, então vê esse decreto aí. A portaria que começa a responder a sua pergunta do INSS é a portaria de número 8.024, do dia 19 de março. Essa portaria, ela fala sobre o atendimento do INSS. Ela vai decretar como é que ficará o atendimento do INSS no momento de calamidade pública, no momento de Covid-19, no momento em que começou a discutir o cenário de isolamento das pessoas e de quarentena, né? Esses termos de isolamento e quarentena estão dispostos lá na 13.979. Lá tem a definição para esses dois temas. O quarentena, nós estamos sabendo que nós estamos agora, nesse momento, nesse estado. Então, não preciso nem detalhar o que é. Mas essa portaria 9.024 diz o seguinte: as agências do INSS
elas ficarão fechadas para o atendimento ao público e os seus servidores atenderão em sistema de plantão apenas para tirar dúvidas em relação ao uso dos canais remotos. Quais são esses canais remotos? Central de Atendimento 135, que funciona de segunda a sábado, né, das 7 da manhã às 22 horas, e Meu INSS, que é o aplicativo e também o site Meu INSS. Então, os servidores em plantão nessas agências do INSS, agências físicas, orientarão os usuários sobre como é que funciona esses dois canais. Não mais do que isso. Ou seja, eles não vão cumprir exigência, não vão receber processo, não vão receber PPP, nada. Ainda essa portaria 9.024 falou, caso haja suspeita ou caso comprovado de Covid-19, essas agências sequer atenderão essas pessoas. Por quê? Porque os prédios serão isolados pelo período de 14 dias, que é o que manda o Ministério da Saúde, ok? Então, é possível que algumas agências pelo Brasil estejam nesse estado nesse momento. Caso alguém da limpeza, terceirizado de segurança ou o próprio servidor esteja confirmado o Covid ou com suspeita. Então, é fechado totalmente. O atendimento é exclusivo nessas agências pelos canais remotos. E para essas agências, essa mesma portaria diz que vai ficar disponível nas portas, nas entradas dessas agências, sites, e-mails e telefones de contatos com as agências. No caso, você vai ter um WhatsApp que o próprio trabalhador entra em contato com o funcionário daquela agência para que ele possa orientar sobre o processo, sobre a perícia, sobre os documentos. Então, essa portaria 8.024, ela foi melhorada e estendida pela uma segunda portaria que saiu no dia seguinte, que é a portaria 412. Saiu no dia 20 de março. Aquela tinha sido 19, essa saiu no dia 20 de março. A primeira, a 8.024, fala sobre o atendimento do segurado do INSS e a 412 fala dos direitos dos segurados. Como é que ficam os direitos segurados? Aí começa a responder a você. Como é que vai ser o meu processo? O meu processo que está lá sendo analisado de aposentadoria, de pensão por morte, de auxílio reclusão, o próprio auxílio doença, como é que se dará, sendo que as agências, por conta da portaria 8.024, estarão fechadas? Então, essa portaria diz o seguinte, o Instituto vai colocar em trabalho remoto, né, ou seja, os trabalhadores do INSS, os servidores do INSS poderão fazer o sistema semipresencial e teletrabalho para poder operacionalizar esse sistema. Mais de 90% dos serviços do INSS já estão de forma virtual, já são processos digitais. Então, os servidores vão conseguir dar mais fluência ao acervo de processos, as aposentadorias, salário maternidade, etc. Então, não ficou parado os processos. Aí poderia vir uma dúvida. Tudo bem, Claudeci, mas e as exigências? Meu processo está com uma exigência e eu tenho 30 dias, segundo a norma IN 77, para cumprir. Esta portaria 412, ela suspendeu todos os processos, todas as contagens de exigência. Não estão mais sendo os 30 dias, e sim 120 dias. E mais, os processos que puderem ser digitalizados as exigências, vão poder fazer o upload, ou seja, vai poder baixar pelo meu INSS a exigência e cumprir a exigência por canal remoto. Então, não precisa ir na agência para cumprir a exigência. Ela pode ser feita pelo canal remoto, pelo meu INSS. Isso fez que... Pois não, meu amigo? Só fazer um detalhezinho que eu queria só comentar para você continuar esse raciocínio. Pessoal, se alguém aqui já conseguiu entrar no WhatsApp do INSS da cidade, faz um comentário aqui se alguém já conseguiu essa situação, né? Só para a gente saber se vocês também estão conseguindo ou se vocês sabem de alguém que conseguiu de entrar no INSS. Só para a gente ter uma ideia se a galera está conseguindo fazer isso nas suas cidades, Claudeci. Desculpa aí, só para a galera... Perfeito. Nós vai lendo aqui, daí vamos vendo o que a galera vai batendo as informações. Claro, porque a gente precisa articular e melhorar isso. E eu vou falar algumas coisas que há problemas nas portarias e a gente precisa, de fato, estar consciente e trabalhar para melhorar essas portarias. Então,
para dar continuidade àquele raciocínio, os processos poderão ser cumpridos as exigências de maneira remota. Aí há um probleminha. E se, por exemplo, o documento que a pessoa digitalizou não está legível ou não está adequado, Claudeci, o INSS vai engolir isso, vai ser uma fraude? Neste item, né, quando o servidor puder fundamentar a rasura, a impossibilidade de leitura, a desconfiança do documento, ele vai fazer um despacho, vai baixar em exigência para o segurado, e essa exigência poderá ser cumprida quando acabar o estado de emergência, que inicialmente, segundo a portaria 8.024, vai até o dia 30 de abril. Ou seja, no dia 4 de maio, as agências vão ser abertas, salvo alguma outra portaria, alguma outra demanda. Então, nesses casos específicos, podem ser feitos assim. Um outro detalhe importante, Roberto, é com relação à prova de vida e o cadastramento de procuração, tutela e curatela. Esses documentos, obrigatoriamente, eles precisam ser apresentados numa agência do INSS para cadastrar num sistema interno, e só então esse sistema manda para os bancos a confirmação do cadastramento, e aí a pessoa tem condições de apresentar a procuração, tutela ou curatela, sem a presença do segurado, que muitas vezes é idoso, tem problema de locomoção, então substitui a presença dele por esses documentos. Esta portaria 412 suspendeu a exigência do cadastramento no sistema do INSS. Então, uma procuração pública, uma tutela, uma curatela, ela apresentada direta aos bancos, por essa portaria 412, tem autonomia de liberação do pagamento para esses segurados sem a necessidade de cadastro no INSS. E eu sei que alguns bancos não estão permitindo isso por desconhecimento dessa portaria. Então, eu já aproveito o canal aqui que nós temos para difundir essa informação de maneira mais abrangente, para mais pessoas ainda. Estão suspensos também por essa portaria os serviços de reabilitação profissional e de assistência social presencial. Então, elas estão suspensas até o fim dessa portaria, ou 30 de abril, ou uma prorrogação que possa acontecer. Ou seja, o resumo da ópera. Os serviços continuam sendo realizados. Mas e as perícias médicas? Como é que elas se darão? Essa portaria me diz que haverá uma regulamentação para que as perícias médicas sejam feitas de forma remota. O trabalhador vai fazer um upload do laudo médico, a portaria diz isso, tanto a 8.024 quanto a 412 vai fazer um upload do laudo médico, e o INSS vai avaliar a perícia sem a presença do trabalhador e vai conceder ou indeferir o benefício com análise desse documento. Aqui uma falha das duas portarias que eu identifiquei, passei para Brasília, mas não teve jeito, eles não corrigiram. Para o trabalhador para o contribuinte individual, facultativo, o avulso, o doméstico, não precisa de declaração da empresa informando o último dia trabalhado. Então, o laudo é suficiente. Mas para o empregado, ok? O empregado precisa acrescentar, junto com o laudo, a declaração do último dia trabalhado. Porque se não houver esse documento, o perito médico não consegue fixar a data do início do benefício, que é a chamada DIB. Porque a DIB, ela analisa 3 critérios. A data de entrada no requerimento, que é conhecida como DER, a DII, que é a data do início da incapacidade, que é comprovada pelo laudo médico, e a DUT, que é a data do último dia trabalhado, que está nessa declaração que a empresa emite, ok? Então, sem esse documento, não vai ser possível análise. O INSS não corrigiu a portaria. Então, muitas pessoas vão fazer o upload do laudo achando que está resolvido e a Perícia Médica Federal vai devolver numa nova exigência falando, apresenta a declaração. E eles estão corretos, porque a IN diz que tem que ter esse documento. Aproveito o canal para falar sobre isso também. Legal, então, Claudio. Pois não. Tem uma pergunta aqui, Claudeci, sobre o assunto que você estava falando. O Marcelo, ele sempre acompanha a gente. Ele falou que ele tem a procuração da mãe, só que passou de 1 ano. O que ele deve fazer daí? Vale ainda? Esse caso do Marcelo. É esse caso do Marcelo, por exemplo, se ela tem a validade, por exemplo, que aí a validade quem dá é o cartório. Se for aquela procuração do INSS, não. Se ele tiver uma procuração pública,
porque a do INSS para o banco não vai ser válida, mas a procuração pública da mãe dele, ela não será necessário a renovação que ele faz anualmente junto ao INSS. Essa portaria suspendeu essa renovação que ele apresentaria. Ele iria lá numa agência, falaria sobre a renovação dessa procuração e o banco liberaria para ele. Então, esse serviço está dispensado enquanto durar o estado de emergência. Legal, ó. Fagner está querendo saber aqui o seguinte, ó. Você acha que é uma tendência virar uma prática, isso que está acontecendo agora, dessa questão da distância, tudo Não. informatizado, é tendência ou não? Perícia, não. Demais serviço, não há retorno. Vai, de fato, acontecer isso mesmo, tá? Nós vamos fazer a maioria dos serviços, mas as perícias não, Roberto e o pessoal que está nos ouvindo, porque é muito complexo, é muito vulnerável a informação à distância. Então, o contato ainda com o segurado vai ser importante. Isso é provisório, tá? É em caráter provisório a questão da perícia médica ser feita à distância. Show de bola. A Maria também está emendando um assunto aqui do acidente de trajeto, né, ou qualquer um outro aqui, se a empresa abre a CAT, se não abrir dentro dos 24 horas, se essa mesma pode ser aberta depois. Eu acho que o Thiago perguntou, antes da gente começar também, que ele não estava conseguindo fazer no sistema. Sim, o Thiago falou. Você quer Thiago falar falou e é o seguinte, vamos falar sobre isso sim. Os problemas não só no sistema CAT, que é o novo sistema que está disponível já, web, não é mais aquele CAT web horroroso, antigo, não, agora é um link melhorado, e você até ouviu se comentando, Roberto, mas é aquela do E-Social, não, ainda não é o 2110, não, o Thiago está falando sobre realmente o cadastro no site. Ele está em manutenção, como todo o sistema do INSS, até para poder desenvolver o botão de upload dos laudos. Então, o sistema está fazendo, nesse instante agora, desde anteontem, até o presidente do INSS participou de uma live no UOL, falando que está disponível em horas o upload dos laudos, e não estava porque o processamento não chegou até o fim. Isso tem causado impacto em várias ferramentas do INSS, dentre elas a do cadastro do CAT. O CAT tem que ser cadastrado em 24 horas? Sim, tem que ser cadastrado em 24 horas. Pode ser cadastrado mais de 24 horas? Sem dúvida. Precisa fundamentar o porquê não se conseguiu. Falha do sistema do INSS e tem que comprovar. Printa a tela, salva documento, pega, digita, faz isso para não gerar, em casos de fiscalização, as multas previstas na lei. Tá? Então, é importante que se cumpra o cadastramento em 24 horas do acidente de trabalho. Entretanto, há exceções, e essas exceções precisam ser fundamentadas. As pessoas têm um medo lascado de não fazer a CAT 24 horas. Tem outros que não querem nem saber, faz daqui um ano e dane-se, entendeu? Mas a gente precisa cumprir a norma. O que o Thiago está falando aí? Nossa, que chato esse site da CAT. O site da CAT é legal, melhorou. O que o Machado estava falando da 905 aí, ou foi impressão minha? O Thiago Machado estava falando aqui Thiago, do como vai funcionar a CAT após a MP 905. Então, veja só, até o Fagner falou anteontem, se eu não me engano, sobre a expiração da MP 905, contrato verde e amarelo. Não é minha área, mas ela impacta em alguns aspectos, eu vou falar sobre ela respondendo ao meu amigo Fagner. Ela ainda não expirou, ok? Ela está válida até o dia 20 de abril, o Senado, o Congresso Nacional tem até o dia 20 de abril para regulamentar, transformar essa 905 em lei, ok? E enquanto ela vigorar, o acidente de trajeto não existe mais para fins trabalhistas, de acidente de trabalho. Quando ocorrer um acidente de trajeto, é B31, não precisa emitir CAT na vigência da 905, e se ela não virar lei com esse dispositivo. Porque se ela virar lei também com esse dispositivo de que o acidente de trajeto não será considerado acidente de trabalho, permanece como o que eu estou falando agora. Não precisa emissão de CAT, ok? E se a pessoa se afastar por mais de 15 dias, é auxílio-doença B31, tá certo? Então, a 905 está em vigor, contrato verde e amarelo, e está no forno para virar lei. Não foi possível há 2 dias, porque não chegaram a um acordo lá. Ela só tem 2.025 sugestões de mudança, só.
Então a gente tem que esperar. Coisa pouca, né? Não é muito, não é, Claudio? Show de bola. Pessoal, tá legal pra vocês? Manda um joinha aí, manda um coraçãozinho se tá bom, se estão escutando bem, se a informação tá importante, ó. Eu vou ler aqui uma da Marcela, tá fazendo uma pergunta bem interessante aqui, ó. Marcela é uma das maiores organizadoras de evento aqui de Campo Grande no MS. Ó, fera ela demais, ó. Ela tá falando que o marido dela sofreu um acidente do serviço no dia 10 de março. E a perícia estava para o dia 5 de maio. Quem paga o mês de abril e o INSS depois, ou é o patrão? Então, o caso da Marcela é a portaria 9381, que é o objeto dessa live. Eu vou respondê-la com prazer, com certeza. Já vou aproveitar agora, já faço o pupurri, que eu estou vendo que o Fagner está colocando algumas perguntas aí. Só para eu concluir, tá? Resgatando lá. Nós tínhamos duas portarias, a 8.024 e a 412. Aí, veja só, aí teve dois decretos em 20 de março, né? Teve o decreto 10.282 e o 10.292, ambos falando sobre quais são os serviços essenciais, o que pode abrir e o que não pode fechar, tá? Aquelas coisas todas. E depois nós tivemos uma lei muito interessante, uma lei que o Senado aprovou, que é a Lei 13.981, no dia 23 de março. Aí, o que o Senado aprovou ali? Ele mudou a LOA, a Lei Orgânica da Assistência Social, do Serviço Social. Ele mudou e falou assim, olha, para você que recebe o BPC, que agora a renda per capita era 1/4 do salário mínimo, vai subir para meio salário mínimo. E o governo federal falou, o quê? Isso aí eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir pagar. Entrou com uma ação no STF para suspender o aumento de 1/4 para meio salário mínimo no dia 23 de março. Quando foi no dia 2 de abril, aí o Executivo publicou a chamada Lei o Auxílio de Emergencial, que é a 13.982, para os trabalhadores informais. E o que ele colocou nessa lei? Aumentou 1/4 para meio salário mínimo. Aquilo que ele entrou no STF contra, ele incluiu nessa lei. Está certo que no período de Covid-19. Então, nesse exato momento, para aqueles que que precisam do BPC LOAS, que é o B87, espécie B87, pessoa com deficiência, e o B88, pessoa idosa, mais de 65 anos, a renda per capita para ter direito a este benefício, que não é do INSS, mas do Ministério da Cidadania, agora passou de 1/4 para meio salário mínimo, tá certo? Mudou nesse período aqui. Essa lei, essa 13.982, é aquela que o pessoal convencionou chamar de Corona Voucher, né? Que é os R$600 para os contribuintes individual. O pessoal é criativo, né? Gerou isso tudo. Então. E nessa lei, eu vou aproveitar para fazer o comentário, antes de chegar na dúvida da Marcela, que eu não deixarei sem resposta. Essa lei 13.982 tem um impacto para o nosso querido Machado, que ele até perguntou aí numa das lives, que é o artigo 5º dessa lei, que fala o seguinte: quando ocorrer o afastamento do empregado por mais de 15 dias pelo CID Covid-19 ou pela caracterização dessa doença, a empresa pode, não está escrito deve, tá? Pode solicitar a restituição desses 15 dias junto ao governo federal, entre aspas, Receita Federal. Então, aqui eu vou explicar uma coisa que está uma confusão nacional. Fala assim, olha, mas a pessoa apresentou um atestado e não é do Covid-19, mas o pessoal estava com medo. Se não é do Covid-19, não está igual a lei, porque aqui está escrito assim, ó, tem que ser o empregado com Covid-19. E também não entra aqui aquele cenário que o Ministério da Saúde, lá o secretário Helder, disse o seguinte: quando houver alguma pessoa do seu grupo familiar, Roberto, com suspeita de Covid-19, a tua empresa pode te afastar por 14 dias para evitar que isso se propague. Então, esse afastamento preventivo pelo membro familiar, primeiro que ele é de 14 dias, que ele não tem reflexo previdenciário, não gera benefício. Segundo, ele não gera restituição para a Receita porque ele não está na 13.982, que diz que será restituído quando for 15 dias e o empregado tiver o Covid-19. Então, isso tem que ser deixar bem claro, porque as pessoas estão confundindo. Agora, a pergunta que também poderia acontecer, creio que as pessoas que estão aqui ouvindo podem gerar essa dúvida. Mas e se eu fiquei afastado por suspeita de um familiar por 14 dias, e depois desses 14 dias, ou no meio deles, confirmou em mim
o Covid-19. O que eu faço? Se confirmou, se afasta, e aqueles dias que você ficou afastado, chamado de segregação compulsória, artigo 23 da Lei 8.213, que as pessoas esqueceram, porque era utilizado para hanseníase e pode ser utilizado nesse momento, porque segregação compulsória é que você foi afastado compulsoriamente da sociedade por um motivo de proteção da sociedade, né? Então você foi afastado. Esse período de 14 mais os 15 dias ou mais que você ficará serão somados sim. Porém, para a restituição dessa lei, só será contado do teu afastamento em diante e aquele outro dos 14 não serão. Como que eles vão fazer para separar o joio do trigo? Aí é um problema lá na frente, mas que a lei é clara com relação a isso, não será contado para fins de restituição o período em que você é afastado por causa de suspeita ou confirmação de Covid-19 por membro da sua família. Legal, Claudeci. Isso que você está falando é super interessante e eu acho que o pessoal que está aqui, que está nas empresas, tem que entender isso muito bem, porque isso é uma maneira de ajudar a empresa, tá, Claudeci? Claro. Porque você imagina, né? A empresa tem 1 ou 2, ou sei lá quantos casos pode ter, né? Confirmado, como foi falado, tá? Então ela pode se restituir, pedir uma restituição, isso aí lá na frente, se é um caso confirmado. Então tem mais essa opção, e que nos dias de hoje, com toda essa crise, né? O que puder ser restituído é ótimo, né, Claudeci? Porque verdade, hoje cada detalhezinho faz uma grande diferença dentro da empresa. Então é importante que se entenda isso, e aí fazer essas aplicações. Mas é o que o Claudeci falou, que se é suspeita, aí não, Claudeci, aí não vai enquadrar daí, né? Beleza. Show de bola, vamos responder a Marcela. Vamos lá. Vocês estão, tá bom aí, pessoal? Manda um joinha aí, manda um coraçãozinho se tá tranquilo, que agora vamos falar da pergunta da Marcela. Vai lá, Claudeci. Então, a Marcela citou que o marido dela foi afastado, né, em março, dia 10 de março, se eu não estou enganado, e a perícia foi marcada para maio. E a pergunta dela é: o que se fará com o mês de abril? Olha que pergunta difícil, né? Porque, de fato, ela está lá. Quer dizer, o marido dela está lá protegido e, ao mesmo tempo, impedido pelas portarias 8.024 e 412, né, dia 19 e dia 20 de março, e o caso dele aconteceu dia 10. E ele não pode comparecer presencialmente. Vou aproveitar o exemplo citado pela Marcela para falar para todos os outros exemplos. E como é que vai fazer? O marido da Marcela vai ter que comparecer? Já sabemos que não. Ele, então, vai ter que fazer um upload do relatório médico dele, está nesse momento em desenvolvimento pela DataPrev, o botãozinho, vai estar no meu INSS, na figura da pastinha do médico com cruz vermelha lá, vai clicar lá, vai entrar num PDF, tem uma lupa em cima, clica na lupa e vai ter um botão chamado Download. Aí você digitaliza aquele documento em JPEG ou em PDF mesmo, com aqueles aplicativos que tem, e faz o upload desse atestado médico. Aproveitando da Marcela, se ele for empregado, tem que colocar a declaração da empresa com a data do último dia trabalhado também. Feito isso, vai remotamente para o INSS para análise. E ela falou: como é que vai fazer? Vai pagar o mês de abril? Se ele tiver direito ao benefício, será pago sim, Marcela. Só que lá na frente, no futuro, quando este benefício for analisado pela Perícia Médica Federal, que não é mais do INSS, é uma subsecretaria que foi criada. Os peritos médicos já não são mais do INSS. Eles têm uma subsecretaria própria, será analisado por eles. Eu vou aproveitar ainda esse exemplo da Marcela já para entrar na portaria 9.381 do dia 7 de abril, anteontem, que é o nosso objeto de hoje. Por quê? Porque essa portaria ela vai regulamentar uma possibilidade de antecipação, porque é o cenário da Marcela. A Marcela fala: pô, mas no mês de abril eu estou aí, Claudeci. Não dá para antecipar pelo menos isso? Essa portaria permite a antecipação de até um salário mínimo, ok? Do marido da Marcela. Primeiro, essa portaria ela criou uma situação que eu considero errada, mas é minha opinião. Por quê? Porque eu disse que o marido da Marcela ia digitalizar os documentos e iria ser analisado pelo perito a concessão ou não do auxílio-doença dele. E essa portaria diz que ele pode antecipar antes dessa análise do médico.
Só que o médico vai fazer análise formal do relatório médico do marido da Marcela para dizer para o marido da Marcela se ele pode antecipar no salário mínimo antes da análise do conteúdo desse laudo. É mais ou menos isso que diz a portaria, tá? Isso está lá no artigo 2º dessa portaria, que fala assim: poderá o trabalhador ou o segurado do INSS digitalizar o documento, o laudo médico, ele vai ser encaminhado pela perícia médica, que vai analisar a forma. E o que é essa forma, Claudeci? O documento está legível? Sim. O documento tem CID, CRM, assinatura do médico? Sim. Está informando qual é o motivo, qual é a doença? Está lá. Tem o CID? Tem. Tem um prazo estimado de recuperação desse trabalhador? Tem. Está de acordo com a forma. Ele analisa isso, continua na fila de análise do auxílio-doença do marido da Marcela, porém, se ele passou por esse primeiro critério, vai por o artigo 3º dessa portaria, que diz o seguinte: Quinis, o marido da Marcela tem as 12 contribuições necessárias quando for o caso? Ou seja, cumpriu a carência? Cumpriu. Tem qualidade de segurado? Tem. Então antecipa um salário mínimo para o marido da Marcela enquanto eu não consigo analisar esse laudo. Ok? Aí lá na frente o perito médico analisa o laudo do marido da Marcela e fala assim: o marido da Marcela tem direito ao benefício até junho. Ok. Como é que nós vamos pagar ele? Bom, a gente já antecipou para ele um salário mínimo em abril, um salário mínimo em maio. Então desconta essas antecipações, faz o encontro de conta e paga para ele do 16º dia até o dia que eu vou entregar, descontando os 2 salários mínimos que eu já paguei para ele. E vida que segue. Entendeu? Então, esta portaria 9381 do dia 7, ela instituiu a antecipação de um salário mínimo para quem está aguardando a análise do auxílio-doença. Porque como ela está sendo remota, está sendo jogada lá para frente, como a Marcela deu o exemplo para nós, criou um obstáculo financeiro para esse segurado do INSS. Então, essa portaria vem ajudar isso. Por que eu faço a crítica? Porque se eu sou um perito médico, estou diante de um relatório médico, eu vou só analisar a forma e falar: o marido da Marcela pode antecipar e eu não vou continuar a minha análise. Se eu estou na frente, eu continuaria e vou dizer: tem direito ou não tem direito, já resolveria. Então, eu acho que criou um obstáculo, ao meu ver, desnecessário. Entendeu? Porque eu vou criar 2 filas. Uma fila para antecipar um salário mínimo e a outra para analisar, de fato, o conteúdo deste documento. Show de bola, Claudeci. Olha, não, eu acho que explicou um monte de coisa pra gente aqui, show de bola. E a gente consegue aplicar isso a várias outras coisas semelhantes, então muito Agradeço bom. Agradeço a Marcela aí, que ela que nos ajudou nesse aspecto. Marcela super contribuiu, valeu mesmo, hein? O Fagner tá falando aqui, Claudeci, ó, que nessa live aqui, ó, tá algumas feras lá do início, como a Nilza, Marco Jorge, Arnaldo, faltou só a Rúbia. Você conhece esse pessoal aí, meu doutor? Só fera. Fico pequeno diante dessa galera aí. A Nilza, ela é responsável por eu estar aqui contigo. Ela foi até uma agência do INSS, na verdade, o Arnaldo, que está aí, foi até uma agência e me apresentou para a Nilza, e a Nilza teve a coragem de me colocar diante de um público para eu palestrar, sendo que eu nem sabia o que era aquilo. Então, a Nilza é a minha mãe nesse aspecto. Tenho muita gratidão. Olha aí, que maravilha, hein? De lá pra cá só desandou, né, Claudeci? Que Graças coisa a Deus, boa. né? A gente que agradece. A gente que agradece, né? Porque escutar o mestre assim falando tão bem é muito bom, né, pra gente aí, ó. Então, show de bola, ó. Claudeci, você vai dando uma olhada nas perguntas aí. Eu queria saber, pessoal, tá legal aí pra vocês? Dá um joinha aqui, dá um coração. E a gente vai fazer uma breve pausa aqui para fazer o sorteio do curso presencial do Claudeci. Então, expectativa aí, abre as mãozinhas, tá todo mundo aqui que entrou na página lá, na foto oficial, minha e do Claudeci, que marcou os 3 amigos lá, a gente anotou o nome de todo mundo, teve gente que anotou mais de uma vez, entrou mais de uma vez aqui no sorteio, e aí a gente vai fazer um super sorteio aqui, vamos lá, pegamos aqui, e vamos olhar aqui, ó. Ricardo Cursino. Então é o ganhador de um curso presencial com o Claudeci aqui no Mato Grosso do Sul. Pode escolher Campo Grande ou São Gabriel. Logo a gente vai falar as datas, né?
Você pode entrar, mandar um direct aí. Se você não mandar, a equipe vai mandar um direct para você aí, reservando a sua vaga aí. Então aí, ó, valeu o pessoal que participou. E no final da live a gente tem surpresa extra aqui ainda, Claudeci. Nós vamos ter mais uma surpresa hoje. E, pessoal, 50 minutos. Claudeci, é muita loucura isso aqui, porque passa o tempo assim, ó. Você nem vê, faz 50 minutos que nós já estamos aqui. É muito rápido, é show de bola. Você achou mais alguma pergunta interessante aí, Claudeci? Achei. Vai lá, então. O Marco Macedo também está aqui, um grande abraço. Professor Marco Jorge, que, nossa, a galera aqui com prestígio, com peso. Pessoal que eu conheço aí, que deveria estar aqui nessa live no meu lugar com tranquilidade. Eu assistiria com o maior prazer. Teve uma pergunta também do Fagner com relação à caracterização ou não do acidente de trabalho do Covid-19. Polêmica, tá? Vou explicar o meu posicionamento, não é o posicionamento, creio eu, do INSS, mas vale um debate sobre isso. Por quê? Saiu uma portaria com a finalidade exclusiva de falar sobre a legislação trabalhista e que citava que o Covid-19 não é doença ocupacional. E o termo ocupacional, ele é restrito, não é que ele é restrito, ele é com mais ênfase ao trabalho e não à previdência. E nesse documento não se falou nada sobre isso. E se você lê a legislação previdenciária, a Lei 8.213, do artigo 19 ao 23, ele vai abordar a questão do acidente de trabalho. E o acidente de trabalho lá está bem caracterizado, o nexo profissional, o nexo individual e o epidemiológico. E você vai pegar lá no artigo 20 uma sucessão do que não é acidente de trabalho. Dentre o que não é, da linha A até a linha D, fala que esse cenário não seria, salvo quando se tiver uma epidemia e o trabalhador for exposto, né, ou exposto à contaminação de algum agente. Aqui é que entra o problema, meu querido Roberto. Porque, veja só, os profissionais da saúde, eles entendem que é nexo automático, porque a pessoa está exposta continuamente a pacientes que podem estar com o Covid-19 e alguns estão. Ok? Então não se discute os profissionais da saúde. Mas os profissionais frentistas, pessoas que trabalham no supermercado, padaria, farmácia, pessoal de DP, todo esse pessoal que está aí, eles teoricamente não, eles não são da saúde, teoricamente não estão expostos. Mas qual que é o agente transmissor? Ser humano. O ser humano não está presente em todos esses ambientes? Aí a pessoa fala assim, não, mas quem é que me garante que ele não pegou isso em casa? Quem é que me garante que o profissional da saúde também não pegou em casa? Quem é que me garante que aquele profissional... Então, para mim, está bem claro. E no item D do artigo 20, pode sim ser caracterizado. Entretanto, tem que ser bem fundamentado. Aí é um alerta para os empregadores e também para os segurados, porque vai haver, a gente sabe, alguns laudos fraudulentos, algumas pessoas falam, olha, eu estou com Covid, né, na verdade está ali com influenza, então a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Mas que pode vir para essa vertente de acidente de trabalho, pode sim, tá? E muitos podem entender lá na frente. Então, num primeiro momento, não é, do ponto de vista previdenciário, eles estão articulando que não é, mas eu vejo sim uma possibilidade nesse artigo 20 no inciso D, tá? Para discutir. Então, é um alerta para as empresas. Estudem bem esses casos, verifiquem bem essa situação, porque agora está todo mundo muito sensível e as pessoas pensam diferente. Passa 3 meses, a frieza estabelece, a leitura passa a ser diferente. E aí a gente tem um outro aspecto, depois vai ver reflexos financeiros bastante desagradáveis para a empresa. Como nós estamos vendo na MP 936, em que estava previsto lá a suspensão ou diminuição proporcional e dá um impacto daquele de rebaixar o salário. Eu não tenho dúvida que o STF, pela mantra, vai considerar este processo de redução salarial algo inconstitucional, até porque a MP fala o seguinte, que o empregador pode complementar esse valor sem nenhum tipo de encargo. Se ela fizer isso, quando o governo for acionado, fala assim, ó, eu dei a opção, eles que não quiseram. E aí, meu querido, não vai falar pro juiz aí que falou assim, ó, eu entendi assim. Então, você entendeu assim, agora você vai entender a multa aqui, que é assim também. Entendeu? Então,
tem que ter um cuidado muito grande, porque está muito sensível, é muita coisa saindo de madrugada, o pessoal não está percebendo, não está tendo tempo de estudar, e a gente precisa desses canais para a gente abrir o debate e discutir mesmo. Maravilha, Claudeci, né? Bastante informação, bastante opinião importante para a gente poder raciocinar, tá? Porque o que acontece é justamente isso que o Claudeci falou, né? Depois que isso dá uma esfriada, né? Aí as pessoas começam a analisar, não, mas tem um negocinho aqui que dá para usar, né? E aí a gente estava conversando, Claudeci, com alguns clientes recentemente sobre essa questão, suspensão, redução, né? De jornada, de salário e tudo mais. É um negócio que tem que olhar com muito detalhe, né? A gente tá aí com o problema da questão dos sindicatos. E uma coisa é o que é legislado e depois a outra coisa vai ser os entendimentos e o julgado, né? Então, realmente, tem que consultar diferentes profissionais para ter diferentes referências e fazer as coisas muito bem fundamentadas aí para depois não ter problema. Claudeci, show de bola a sua opinião, seu comentário, a sua observação aqui, para criar um alerta na nossa mente aqui. Pessoal, a gente vai encaminhando para a parte final aqui da nossa live. É muito rápido, é 1 hora, é super mega informação. A gente espera poder, Claudeci, em outro momento, voltar a trazer você aqui também com mais informações aí. Obrigado mesmo. O que eu queria falar para vocês? Surpresa do nosso final aqui. Claudeci, faz suas considerações finais antes da gente falar aí sobre algum item que você julga tecnicamente importante falar aqui pra gente nesses... Deixa eu dar uma olhada aqui, 3 minutinhos aqui, 4 minutos, 3 minutos, Tá, beleza. O que eu gostaria de considerar pro pessoal, por mais que a gente discuta isso em live... Tá me ouvindo, Robertão? Uhum, tô. Por mais que a gente discuta em live, por mais que a gente analise e faça isso aqui, não dispense a tua leitura das portarias, das MPs, faça a sua leitura, analise, expresse, porque é muito importante nesses debates não ficar só naquele olhar no Google. É muita opinião, pessoal que não se baseia, então vamos discutir, leia. Você, profissional de DT, tem capacidade interpretativa, valorize isso em você. Traga para o debate. A gente quer aumentar o nível do debate, mas toda vez que a gente vem, eu estou falando por mim, a gente vem aqui, eu tenho que voltar no início, porque a maioria das pessoas, elas não tem ainda um nível mínimo de entendimento da legislação previdenciária. E não é culpa sua, é culpa da sua faculdade, é culpa do seu ensino médio, que te ensinou a fazer o cálculo da Bhaskara e não ensinou você que tem direito previdenciário, tributário e trabalhista. Aí até hoje eu não usei Bhaskara pra nada, perdi meu tempo, nem no vestibular, se tivesse ensinado isso eu seria muito melhor hoje, entendeu? Então, uma vida e um abraço para todo mundo e obrigado pelo convite aí, Robertão. Maravilha. Pessoal, surpresa do final, a gente vai estar lançando aí um outro sorteio para vocês que participarem da live amanhã, que a gente encerra a nossa maratona de lives. Então, a gente vai lançar a foto lá no meu Instagram e vai ganhar 1 hora de mentoria com o Machado, Fagner Machado, que é o nosso palestrante amanhã, o nosso convidado, perdão, e 1 hora de mentoria comigo. O Fagner vai focar na área técnica e eu vou mais para a área empresarial e de gestão. Então acompanha aí, a gente vai mandar lá nos stories, vai mandar no nosso feed. Não esquece de me seguir ali, robertomedeiros.oficial. Segue o Claudeci também. Claudeci, repete o seu Instagram aí pra galera, por favor. É Claudeci Silva 3, né? Coloca lá o 3, aí vai. Tem um monte de Claudeci, eu criei esse, foi esse aí mesmo. Ficou show. Pessoal, obrigado. Vocês gostaram, pessoal? Manda um coraçãozinho quem gostou, manda um joinha. Eu vou estar disponível aqui. O Claudeci também é essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Claudeci. Você, às vezes não dá tempo de responder tudo, né, Claudeci? Vai subindo aqui, né? É gente pra caramba. Obrigado a todo mundo que estava aqui, né? O pessoal da Corompac estava aqui também, o Alexandre. A gente acabou nem falando dele. Valeu mesmo. Marco Jorge também valeu por estar aqui. Fagner, todo mundo que estava presente, muita gente boa de alto nível, parabéns por você que quer aprender e que quer evoluir. Claudeci acabou de falar isso, a gente tem que ir lá estudar e aprender e evoluir, isso é bom. E é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente aprende, né? E o Claudeci está mostrando isso aí, beleza? 28 segundos aqui, Claudeci, manda um abraço para a galera aí. Um abraço para todos os amigos aí, não vou citar o nome porque os 28 segundos são insuficientes para falar de toda essa galera maravilhosa aí. Robertão, um grande abraço para você. Espero um dia fazer isso presencialmente, né? Com certeza. Pessoal, boa noite aí, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.